muito ruim, mas é isso aí. Tá? Como eu disse, não importa o quão ruim esteja o seu desenho, a matemática conserta. Ou seja, o gráfico é que está mal esboçado. A curva é mais fechado, né? Isso aqui é mais fechado, pode ter 0,4. Mas deixa não cair porque vai funcionar. Tá? Então você tem essa região ômega, que é essa região aqui, ó. E essa região ômega, eu vou girá-la, eu vou rotacioná-la em torno de quem? X igual a 4, que é esse eixo aqui. Que é esse mesmo eixo. Vou girar em torno desse eixo. Deu coincidência. Eu já sabia que ia dar. Tá? Que é o eixo X igual a 4. Então eu obtenho um sólido de revolução. A rotação ocorrerá em torno desse eixo aqui. Então, como é que você pensa? Você pensa o seguinte, para cada X aqui, você vai rotacionar esse palito. Esse palito, que tem uma altura, você sabe calcular a altura desse palito, tá? Você sabe calcular a sua altura. Tá ruim. Tá, melhor. Então você tem esse palito aqui, ó. Ao rotacionar esse palito, você obtém o quê? Uma casca de cilindro. Essa casca de cilindro é uma seção transversal cilíndrica do meu sólido S. A união dessas cascas de cilindros dá o sólido S. Certo? É um fatiamento do sólido. Você tem um fatiamento do sólido pelas suas cascas de cilindro. E a integral da área dessa seção transversal dá o volume do sólido. Tá certo? O volume do sólido é, ó, tem-se. Tem-se o seguinte, eu vou colocar aqui da seguinte forma. Tem-se o seguinte. Quem é o volume do sólido S? Quem é? É a integral de quanto a quanto? Me diga. 0 a 4. O intervalo de existência do sólido não. O intervalo de existência da região ômega é o intervalo 0 a 4. Então, é a integral de 0 a 4 da área da casca de cilindro. Para cada X, qual é a área da casca de cilindro? É 2π vezes o raio da casca de cilindro, que depende de X, vezes a altura da casca de cilindro, que depende de X dx. Isso aqui que está aqui é a área da seção transversal. A área da casca de cilindro correspondente a X. Onde, aí eu preciso dizer quem é o raio. Quem é R de X, quem é? E quem é H de X? Vamos lá. Quem é o raio em função de X? 4 menos X, porque é essa distância daqui para cá. Dois pontos com mesma ordenada, qual é a distância entre eles? Diferença das abscissas. Então, o raio em função de X é 4 menos X, que é essa distância daqui para cá. Mas você tem que saber quem é seu módulo, tá? Para integrar. E quem é a altura? Quem é a altura? Quem é a altura da casca de cilindro? Quem é? Aí aqui é a G de X, muito bem. É G de X menos o quê? F de X. Tá? G, quem é G? É X menos F de X. Quanto é F de X? X2 menos 3X. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 4x menos x2. Tem.
Então vai se diga. Rodar tudo do eixo em torno do eixo X vai dar um outro volume. Não, vai dar não. Os sólidos são diferentes. Já começa daí, os sólidos são diferentes. Não dá o mesmo volume, não necessariamente é o mesmo volume. Pode ocorrer alguma coincidência, tá? Mas não necessariamente são iguais. Faça a conta. Faça a conta. Fazer, vamos lá. Então, quem é a integral? Tá? Diga. Tem sim. Você tem que levar em conta a distribuição dessa região. Ó. Tem que levar em conta a distribuição dessa região. Vamos lá. Daí, quem é o volume de S? Quem é? É 2π vezes a integral de quanto? De 0 a 4. De quem? Do R de x, que é o quê? 4 menos x, vezes o quê? O h de x, que é quanto? 4x menos x2. Integral em x, que dá quanto, hein? 2π, integral de 0 a 4. De quê? Tá certo, ó? 4 menos x. E aqui 4x menos x2. Deixa eu passar logo a frequência de vocês. Tá? Aqui, ó. Passa aí. Então, quanto é que fica aqui, ó? Tá? Quanto é que fica aqui? Fica o quê? Hã? Fica... Vamos ver. Tem o que é que multiplica? Vamos fazer, ó. Fica 4 vezes 4x, dá o quê? 16x, agrupar. Menos 4x2. Tá certo, ó? Fica 16x menos 4x2. Menos 4x2. Tá certo? Mais x3. Então dá quanto? Dá x3. Tá certo? Dá x3. Menos o quê? x3 menos 8x2 mais 16x. Certo? Bom, isso me dá quanto? Dá quanto? Dá 2π vezes o quê? x4 sobre 4 menos o quê? 8 x3 sobre 3 mais quanto? Mais 16x2 sobre 2, que dá quanto? 8x2. x2 de 0 a quê? 0 a 4. Tá certo? Aí, ó, fica 2π vezes quanto? Fica 4 a terceira, né? Não fica 4 a terceira? Então, aprenda a fazer conta. 4 a terceira vezes, coloca 4 a terceira em evidência. 4 a terceira vezes o quê? 1, né? 4 a quarta sobre 4 dá 4 a terceira. Leva lá para dentro. Não faça a conta aqui não, por favor. Tá certo? Fica 4 a terceira. Aqui fica o quê? 8 sobre 3 vezes 4 a terceira. Menos 8 terços. 8 terços. E aqui fica o quê? 8 vezes 4 ao quadrado, que dá 2 vezes 4 à terceira, mais 2. Alguém não entendeu o que eu fiz?
Hã? Aonde? Aqui? O que é que você acha que é? O que é que você acha que é? Pode ser 2x? É 2π, você já resolveu a integral. 2π está aqui. 2π, 2π, 2π. O x já foi embora aqui quando chegou. Tá? É 2π, consta 2π vezes a integral disso aqui. Daí isso aqui. Entendeu? Ó, o que eu fiz, ó. 4, fica 4 a terceira, eu coloco 4 a terceira em evidência. Fica 1. Aí aqui fica 8 vezes 4 a terceira sobre 3, 4 a terceira em evidência, 8 sobre 3. E fica o quê? 8 vezes 4 ao quadrado, que dá 2 vezes 4 a terceira, colocar em evidência. Porque facilita a conta. Se você jogar o 4 a terceira aqui e for fazer a conta aqui, você vai complicar, não vai? E precisa complicar? Não. Então, seja esperto. Agora, seja esperto com cuidado, que você pode errar, viu? 2π vezes 4 a terceira, que dá quanto? 4 a terceira? 64. 2π vezes 64, vezes o quê? Denominador comum? 3. Aí fica 3, tá certo? Menos 8, mais 2. Epa! Ah! Ó, mais 6. Já ia errando, né? 3 menos 8, vocês me salvaram, tá? Porque eu já ia dizer que estava errado aí. Então fica 2 vezes 64, dá quanto? 128π, vezes o quê? 3 menos 8, menos 5, vezes 1/3. Então fica 128π sobre 3 unidades de volume. Tá? Você que... Ela foi embora, não foi? Tá. Você, olha, se eu rotacionar aqui, em torno desse eixo, a garota falou aí que é para dar o mesmo volume. Por que é para dar o mesmo volume? Você vai rotacionar essa região em torno desse eixo aqui. Me diga uma coisa, o que é que acontece, o que é que você acha que acontece com o volume do sólido se eu pego um eixo bem aqui, pego um eixo bem aqui. O volume do sólido vai permanecer o mesmo? Aumentar, tá? E se eu pegar aqui, ó, se eu pegar em torno do eixo x igual a 0, ela suspeita, a colega lá suspeita que é o mesmo. Será que é o mesmo, gente? Olha aí. X igual a 0. Vamos rotacionar agora, esquece isso aí. Se as contas estiverem certas, é isso aí que deu. Ela voltou. Tá? Vamos rotacionar aqui, ó. Então, vamos lá. Quem é o raio de rotação aqui? Quem é? Quem é? O raio é X. O raio é X, ó. Vamos fazer a conta. O raio é quanto? X. O raio é X. Quem é a altura? Em relação ao palito. O palito dá uma casca de cilindro agora aqui, ó. Qual é o raio de rotação? X, isso aqui dá isso. Então, isso aqui fica o quê? Lá. Gravo o resultado. Eu vou ficar muito puto se der igual. Tá? 2π, vai ser coincidência. Tá, então fica 2π vezes o quê? O raio de rotação, que é quanto? X vezes o quê? A altura de... que é quanto? 4x menos x2. Então isso aqui fica o quê? 2π vezes o quê? Integral de 0 a 4. De quanto? 4x2 menos x3. Você tá entendeu o que eu fiz? Eu mudei um pouco aqui. Eu mudei a hipótese do problema.
Dá quanto? Dá 2π vezes o quê? 4x3 sobre 3. 3 menos o quê? x4 sobre 4. De quanto? 0 a 4. Não é não? 4x3 sobre 3 vezes x4 sobre 4. Então, quanto é que isso? No 0 é 0. Então, fica 2π vezes. Aí, aqui vai ficar 4 a quarta sobre 3. Coloca o 4 a quarta em evidência. 4 a quarta vezes o quê? 1/3. Né? Menos o quê? 1/4. Tá certo? Então, fica 2π. Deixa 4 a quarta. Quanto é que dá aqui? Denominador comum, 12, que é 3 vezes 4. Então fica o quê? 4 menos 3 dá 1. 1 sobre 3 vezes 4. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2π vezes 4 a terceira. Dá quanto? Dá 128. Né? 128 sobre quem? Sobre 3π unidades de volume. É a mesma coisa? É? Coincidência. Tá certo? Coincidência. Tá certo? Tá certo? Coincidência. A distância era a mesma de pé. A integral ia dar coisa. É como se Bora ver. compensasse, né? Tipo, a parte maior... É porque nesse caso você pega cada uma das extremidades. Se pegasse o bicho daqui, o bicho daqui, envolver. Tá certo. Agora deu um nó na minha cabeça. Eu achava que não fosse não. Mas deixa eu ver. Diz. Acho que a forma de dar nomes diferentes seria se, por exemplo, ao invés do x ser igual a 4, se o x fosse, por exemplo, igual a 3. Ah, sim, daria. Não, mas x. Calma. X igual a 3 é um problema, porque não pode passar pela região. A fórmula que foi desenvolvida não pode passar por. O eixo não pode passar pela região. Mas, professor, Diga. nesse caso específico que o senhor botou, é como se o senhor só estivesse dando sentido da rotação. É como se o senhor tivesse puxado dois furos. Foi isso que eu Professor, eu acho que o zero é uma das raízes. Mas se não fosse a distância volta, porque a volta é maior. Se a volta for a mesma, vai ser Professor, eu acho que é porque o zero é uma das raízes negativas. Não, eu acho que eu. Deixa eu ver aqui. Esse cara ele só mudou o peito. Então, já seria o sentido da rotação, cara. Aí você tivesse puxado dois furos. É. Deu igual. Tô certo, de fato deu igual. Trivialmente. Obrigado. Trivial. Mas aqui não trabalha nem função, que isso aí vai para. Não. Tá? Eu acho que aí tá certo. Você veja, ó. Veja uma coisa, ó. Cerveja não, mano. Cerveja não. Vamos lá. É uma coisa. Vamos pegar assim, isso aqui, ó. Vou fazer bem rápido aqui. Seguinte, ó. Bem simples. Bem simples, ó. Pega y igual a x e 1. Tá? E pega, bora ver isso aqui. X e y.
tá? Vai. Aí dá. Porque é o seguinte, olha aqui, vou rodar essa região, tá? Isso eu posso deixar rodando ou não? Vou dar essa região aqui. Professor, deixa eu deixar rodando. Não, não, isso é. Beleza.